Olá, tudo bom? Aqui é o Léo WG, do canal Léo WG Web, para mais uma dica bem bacana aí de tecnologias web, UX design. E dessa vez eu vou estar fazendo uma série sobre o Joomla, tá? E mais especificamente overrides e layouts alternativos, que são alguns recursos bem interessantes que tem no Joomla, mas muito pouca gente usa, tá? E tem gente aí que tem muito tempo que usa o Joomla e não conhece esses recursos, tá? E eu falo isso porque eu, principalmente, fui utilizar esse tipo de recurso, tá? Muito tempo depois de quando eu realmente tive a necessidade de utilizar. E se eu soubesse utilizar há mais tempo no início, eu tinha resolvido alguns problemas que eu tive, tinha gastado bem menos tempo, né? Tinha economizado bem mais tempo se eu soubesse utilizar esses recursos da forma correta. Então é o seguinte, para a gente começar essa série, esse primeiro vídeo eu vou estar falando dos módulos, como é que a gente faz o override dos módulos e como é que a gente cria os layouts alternativos. Eu vou estar trabalhando com o módulo, nesse vídeo, com o módulo de login, que é esse login form, tá? Então para a gente fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o override, né? Então, para isso, aqui a partir do Joomla 3.0, eles acrescentaram esse recurso de criar substituições diretamente no painel administrativo. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Extensões, vamos vir aqui em temas, Protostar. Opa, deixa eu fechar, né? Aqui não. Aqui, ó, temas, temas de novo. E vamos vir aqui no template, Protostar. Vamos vir criar substituições. Então a gente vai ter aqui, ó, os módulos. Qualquer módulo que você quiser fazer override está disponível aqui. No caso a gente vai trabalhar com o módulo de login. Quando você clica nesse módulo login, o que ele faz? Ele copia, na verdade, o layout padrão do módulo para a pasta do template, numa pasta chamada HTML com o nome do módulo. Tá? A gente pode até verificar aqui, ó. Então, módulo login. Então a gente está aqui dentro de templates, Protostar, HTML, módulo login. Então a gente tem aqui os layouts padrões. Então, geralmente, alguns módulos têm os sub-layouts, tá? Que eu vou estar explicando mais para frente. Então, como é que acontece? A partir desse momento que você fez essa substituição, então qualquer alteração que você fizer nesse arquivo default, ele já vai influenciar diretamente no seu módulo no site, tá? Então, por exemplo, se eu colocar qualquer coisa aqui, só tem que colocar um P aqui, este é um override de módulo. Beleza. Se a gente vir aqui na página inicial, vamos atualizar, já pode conferir, já fez a alteração. Ou seja, o que significa isso? Qualquer atualização desse módulo, surgiu uma atualização nova desse módulo, ou uma atualização nova do Joomla, como ele é um módulo nativo do Joomla, eu não vou perder essa modificação. Então, isso que é interessante fazer com o override, né? Porque você não perde a alteração que você já tinha feito anteriormente. Então, não precisa você mexer diretamente no código do módulo. Então, você mexendo aqui, qualquer alteração que fizer, você não vai perder essa modificação, essa alteração. Okay? Então, isso é o override. Tá? Aí a gente tem agora os layouts alternativos. O que são os layouts alternativos? Os layouts alternativos são uma estrutura que você quer que deixa disponível para o usuário que está administrando o site, ou você mesmo que estiver criando o site, escolher qual o layout que você quer para aquele determinado template. Tá? Então, por exemplo, se eu estou no template Protostar, eu quero um layout diferente, tá? Para esse módulo. Né? Eu não quero, para esse template, eu não quero essa estrutura. Né? Eu não quero fazer o override, né, desse módulo. Eu quero mudar totalmente essa estrutura desse módulo. Então, o que você vai fazer? Você pode fazer um layout alternativo. Que aí lá, quando você criar um módulo, tem a opção de escolher se você quer o padrão ou se você quer o layout que você propriamente fez. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, para isso, para a gente criar um layout alternativo, simplesmente você vai... geralmente eu faço o seguinte, eu duplico o layout padrão, no caso que eu vou dar um save as, eu vou colocar aqui layout 1. Ok? Ao fazer isso, qualquer alteração que eu fizer aqui, beleza, já vou ter meu layout alternativo. E ao criar esse arquivo, né, o nome tem que ser sempre
uma particularidade, o nome, para o Joomla reconhecer nesse modo, esse layout alternativo, ele não pode ter underline, tá? O underline ele especifica uma outra coisa que eu vou estar falando daqui a pouco. É o seguinte, então só de fazer isso, você vir aqui na questões dos módulos, no gerenciador de módulos, e clicar no modo de login, que é o que a gente está trabalhando. E vir aqui em avançado, tem essa opção aqui, ó, layout alternativo. Então ele já vai aparecer aqui para mim, do template Protostar, porque eu estou trabalhando diretamente com o template Protostar. Eu posso muito bem criar vários layouts alternativos para cada template específico do site. E outra coisa interessante é que, deixa eu fazer uma modificação aqui para a gente ver que deu diferença. Então este é um layout alternativo. Ok. Então aqui eu vou escolher o meu layout. Deixa eu vir aqui. Então aqui, ó, este é um layout alternativo. Ou seja, já está usando o meu layout alternativo. A partir desse momento ele está usando esse arquivo aqui. Tá? No momento que eu tiro, ele volta ao padrão. Então você deixa disponível para o usuário escolher qual layout que ele quer para aquele módulo. Tá? Isso é bem interessante. Vocês podem ver que está até traduzido, né? Vou mostrar para vocês como é que vocês traduzem. Porque aqui é o seguinte, que a gente tinha feito um teste antes, né? Então vou mostrar para vocês como é que é essa tradução. Muito simples também, a gente vai vir aqui em idiomas, substituições. Deixa eu ver se está aqui. É esse aqui, ó. É isso mesmo. Então, o padrão é o seguinte, para você fazer a tradução. É o seguinte, se você não fizer a tradução, ele vai pegar o nome do arquivo. Então vai estar lá layout 1, na hora que você for mandar escolher. Para você fazer a tradução, você sempre tem que criar essa substituição. Coloca o nome TPL, que significa template, o nome do template que você está usando no momento, o nome do módulo, que no caso aqui é módulo de login, a palavra layout e por último o nome do arquivo, né, que tem que ser exatamente esse nome aqui, ó, tá? Em maiúsculo. Aí a tradução que você colocar aqui, né, ele vai substituir lá, vai criar na verdade essa tradução pra gente. Só pra gente conferir. Login form. Esse é o layout alternativo, tá? Então, para ficar mais, para não ficar uma coisa tão grosseira, né? Ficar só o nome do arquivo. Legal. Aí tem outra abordagem aqui que é o seguinte, que é o sublayouts. Então, a partir de um layout, você consegue criar sublayouts. Isso é para casos bem específicos, quando você tem uma estrutura bem complexa do módulo e você não quer deixar aquilo tudo junto, né? Por exemplo, no caso do login aqui em específico, eles usam um sublayout chamado logout, né? Que é justamente quando o cara loga, em vez de ele renderizar o default, ele renderiza o default underline logout, né? Nesse caso específico do login. Então, por exemplo, se a gente criar, eu dou um save as, layout 1, layout logout, ok. E vim aqui alternativo logout. Então perceba que eu estou usando o layout alternativo, né? Então ele está renderizando esse layout. Vocês podem verificar que esse é um layout alternativo. Então beleza, eu vou logar aqui. Então ele já pegou para mim o layout alternativo do logout, ou seja, quando eu logo, então ele vai pegar esse layout underline logout, que justamente está essa alteração que eu fiz. E você pode fazer uma coisa mais, que nesse caso do login, o que acontece? Vou até mostrar para vocês aqui como é que acontece diretamente dentro do módulo, né?
módulos, mod login PHP, que é a estrutura onde que renderiza o módulo. Então a gente tem aqui uma condicional, que ele pergunta se o usuário não for convidado, ou seja, se ele tiver registrado, então essa variável que está recebendo, na verdade, o default, ela vai receber uma string, né, concatenar com a string underline logout. Então, em vez, aí aqui, que é a grande sacada, que é a função que cospe esses layouts. Tá? Então, aqui, você colocando essa função, ele vai cuspir o layout que ele tiver disponível na variável aqui. Então, aqui ele faz a condição, o logout ele renderiza, em vez de ser o default, o default underline logout. Então, é isso que acontece no login. Então, o que você pode fazer além disso? Né? Eu vou copiar essa função, que é a função que cospe o layout, e vou fazer o seguinte, para vocês verem que dá para fazer. Aqui no layout, eu vou criar aqui um arquivo, um sublayout, um outro sublayout, layout, underline, sublayout, .php, para vocês entenderem como é que funciona esse negócio. Ok, aqui dentro, aqui então eu posso criar qualquer configuração que eu quiser aqui. Eu vou criar aqui só um H3 sublayout. Beleza. Aí aqui no layout eu vou fazer o seguinte, eu vou importar esse arquivo para dentro do layout 1. Tá? Como é que eu faço isso? Vou vir aqui, jogo uma biblioteca PHP e vou colar aquela função. Aí aqui na função, em vez de eu colocar essa variável, eu vou colocar o layout underline sublayout. Ok? É como se eu estivesse dando um include nesse arquivo aqui dentro desse layout 1. Então, se a gente vier aqui agora, deixa eu atualizar a página, vou sair, que ele está dentro do layout. Então, ele automaticamente joga aquele layout para mim dentro do módulo. Então, se você tiver criatividade, dá para fazer infinitas coisas com esse recurso aqui. Tá? É bem interessante. Então, acho que é isso aí. Espero que vocês tenham entendido essa questão do overrides e layouts alternativos dos módulos. Amanhã eu vou estar falando sobre os plugins. Então, um grande abraço e até a próxima.